Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Dina Baker do canal Exatamente Matemática para mais uma videoaula aí com exercícios resolvidos. Então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Calcule o valor de cada uma das razões trigonométricas utilizando simetria dos arcos no ciclo trigonométrico. Já coloquei aqui, ó, um ciclo trigonométrico, porque os meus valores de os ângulos que eu vou calcular aqui, os arcos que eu vou utilizar, estão todos em graus. Então, coloquei um ciclo trigonométrico já com os ângulos denotados aqui com as extremidades de cada um dos quadrantes, tá bom? Para facilitar a nossa localização desses camaradas aqui. Então, vamos lá para o primeiro. O que eu tenho aqui, ó? No primeiro carinha que eu tenho aqui, ó, eu tenho o valor de 300 graus. E aí você procura lá no ciclo trigonométrico, o 300 graus, ele está aqui entre 270 e 360. Mais ou menos aqui, ó, tá bom? Vou marcar ele aqui, ó, 300 graus. Você precisa calcular quem? O cosseno desse cara de 300, desse ângulo de 300 graus. Então, para cálculo de cosseno, você vai projetar esse ponto aqui, ó, esse 300 graus, lá no eixo X, que é o eixo dos cossenos, tá bom? Projetei aqui no eixo X, você vai obter essa sombrinha aqui, ó. Esse tamanho aqui, tá bom? Então, esse cara aqui é o cosseno de 300 graus. Só que aí, você lembra o quê? Para chegar no final do meu ciclo aqui, faltam 60 graus. Do 300 para chegar no 60, falta 60 graus. Por que eu estou te falando isso? Porque você não sabe o cosseno de 300 graus. Você está calculando. Mas por simetria, como faltam 60 graus para finalizar a minha primeira volta aqui, ó, então, simetricamente, você tem um cara aqui para cima, ó, que vai atingir lá o primeiro quadrante no valor de 60 graus, que é o quanto falta ali em cima, ó, ali para eu chegar do 300 no 360. Ou seja, analogamente ou simetricamente, simetricamente, esse ângulo de 300 graus, ele tem o mesmo valor em módulo, tá? Em módulo, pode ser positivo ou negativo, do ângulo de 60 graus. Mas aí também você tem que lembrar que no primeiro e no quarto quadrante, eu estou falando de uma porção, de uma projeção de qualquer ponto que esteja aqui, ele está atingindo o meu eixo X, que é o eixo dos cossenos, na porção positiva entre 0 e 1. Aqui o final do ciclo é 1, o raio dele é 1, né? Então, o primeiro quadrante, aqui, ó, ele atinge de 0 até 1. Então, se eu pegar esse ponto de 60 e o ponto de 300, eles atingem o eixo X no mesmo valor. Então, eles são simétricos aqui em relação ao eixo X, tá bom? Então, o cosseno de 300, ele terá o mesmo valor do cosseno de 60, inclusive no sinal, porque tanto no primeiro quanto no quarto quadrante, o valor do cosseno retorna números ou resultados positivos. Então, o cosseno de 60, você busca lá na tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que é a tabelinha dos ângulos notáveis, e você acha o valor de 1 sobre 2, tá bom? 1 sobre 2 é o valor do cosseno de 60, que simetricamente é o cosseno de 300 graus, tá bom? Vamos para o próximo aqui, ó. Vou apagar aqui essa rabisqueira que eu fiz aqui, ó, tá bom? Só para fazer o do 135 graus, que na verdade não vai me atrapalhar em nada aqui, mas eu vou apagar aqui só para não ficar mais claro para você aqui, tá bom? Então deixa eu apagar aqui, ó, o 60, aqui, pronto. Vou pegar lá o próximo ângulo, ó. 135 graus. 135 graus está no meu segundo quadrante. E 135 graus é o valor que eu vou calcular. Eu vou pegar esse 135 e vou projetar lá no eixo Y, que é o eixo dos senos. Então, pegando esse 135 graus, ó, vou marcar ele mais ou menos aqui, tá bem no meio, né? Entre 90 e 180, o 135 está aqui, ó. 1, 3, 5 graus. Nossa, que horroroso, né? Mas tudo bem. 135 graus. Pego esse ponto aqui, projeto no meu eixo de interesse. Eixo dos senos é o eixo Y. Projetei ele aqui, ó. Achei esse camarada aqui, ó. Que simetricamente, já vou prolongar aqui a minha reta, ó. Lá no primeiro quadrante será quem, ó? 135 graus. Vamos fazer a continha aqui, ó. Para chegar nos 180 graus, pegando a orientação positiva, eu preciso de mais 45 graus. Então, esse tamanho aqui, ó, é o mesmo que esse tamanho, certo? Então, o meu valor de 135 graus, em relação ao primeiro quadrante, ele é simétrico ao 45 graus, tá bom? E aí,
eu tenho valores de seno sendo atingidos. Se eu pegar esse ponto aqui, ou esse 40, ou 135 ou 45, eu atinjo o valor, o meu eixo Y, que é o eixo dos senos, na sua porção positiva. Então, tanto o 135, que é o meu arco original, quanto o 45, tem valores positivos. Então, ele terá o mesmo valor do seno de 45 graus, tá bom? Só que lá no primeiro quadrante, que é positivo, os dois são positivos. E aí você procura na tabelinha dos ângulos notáveis, o seno de 45 graus, ele é igual a raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, 135 e 45 são simétricos e retornam o mesmo valor, inclusive no sinal para o cálculo do seno. Belezinha? Próximo ângulo aí, ó. Vou apagar de novo aqui, ó. O 210 graus. Só que agora eu vou calcular a tangente. O que é a tangente? A tangente, já vou fazer o eixo dela aqui, ó. Fazer um eixo aqui de azul aqui fora. O eixo das tangentes é esse eixo vertical aqui, ó. Que sobe aqui, tá bom? Passa ali pelo 0, 0, que é a origem do meu ciclo, desce aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é o meu eixo das tangentes. Então, o que eu vou fazer? Vou achar esse ângulo de 210 graus, lá no meu ciclo trigonométrico. Ele estará aqui no meu terceiro quadrante, 210 graus, mais ou menos aqui, ó. 210 graus. E aí eu vou procurar o simétrico dele. E aí, quando você for fazer simetria, você tem que ligar esse ponto aqui, ó, com a origem. E aí eu já vou fazer o prolongamento, tá? Até lá no primeiro quadrante, ó. Liga aqui com a origem e depois você faz aqui o prolongamento até atingir o eixo das tangentes. E aí você procura lá, ó, 210 graus. Eu penso aqui, ó, estou no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu passei um pouquinho dos 180 graus. Esse ângulo que eu obtenho aqui, ó, que passou 180 para 210, é o meu ângulo de 30 graus, que se você pensar aqui nesse ponto como sendo o vértice desse ângulo, ele é oposto pelo vértice com esse outro ângulo aqui, que também é 30 graus, tá bom? Então, a tangente do 210 é simetricamente, em relação à origem, igual à tangente de 30 graus. Também, ó, a tangente, quando eu fiz o prolongamento, eu atingi o eixo das tangentes na sua porção positiva, porque eu estou acima do zero. Então, a tangente aqui no primeiro e no terceiro quadrante são positivas. Pensando nessa relação, a tangente do 210 e a tangente de 30, elas têm o mesmo valor, inclusive no sinal. Então, tangente de 30 é igual a tangente do 210, que é igual, procurando na tabelinha dos ângulos notáveis, do 1, 2, 3, 3, 2, 1, você descobre que é a raiz de 3 sobre 3. Deixa eu arrumar aqui. Raiz de 3 sobre 3, tá bom? Esses aqui são os cálculos de cosseno de 300, que é simétrico de 60, que dá meio. Seno de 135, simétrico no primeiro quadrante, 45, raiz de 2 sobre 2. E tangente de 210 é simétrico a tangente de 30, que retorna como cálculo o raiz de 3 sobre 3. Percebam que aqui, ó, todos eles retornaram valores positivos. Já peguei esse primeiro exemplo aqui, mas farei novos vídeos aí onde eu terei que trocar o sinal desses valores. E percebam, pessoal, ó, um deu meio, outro deu raiz de 2 sobre 2, raiz de 3. Aqui é raiz de 3 sobre 2, tá? Não, aqui não, tá certo, raiz de 3 sobre 3. Desculpa. Esses valores aqui, ó, são ângulos são ângulos notáveis lá da minha tabelinha para seno, cosseno e tangente. E só aparecerão esses caras aqui, tá? Como resposta. Então, ó, tanto meio como raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3 são valores dos ângulos notáveis. Aí, por simetria, você vai achar, fazer o cálculo desses caras aqui, procurando o simétrico dele lá no primeiro quadrante. Belezinha? Gostou do vídeo? Entendeu? Quer fazer algum comentário? Quer deixar algum elogio? Fazer alguma pergunta? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo desse vídeo, que eu volto para te responder. E também você pode tirar suas dúvidas aí nos demais vídeos que eu tenho nessa playlist, que está falando bastante sobre simetria, arcos côncavos, ciclo trigonométrico, toda essa história aí, tá bom? Se inscreva nas nossas redes sociais, nos acompanhe aqui no canal. Não se esqueçam dos 3 famosos Cs. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos aqui do canal. Se inscreva no canal Exatamente Química do Professor Bruno para nos acompanhar nas redes sociais. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Muito obrigado. Valeu!